Olá, tudo bom com você? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a cabala da prosperidade e do sucesso. Hoje nós vamos falar sobre a importância de saber o que fazer, o que nós queremos fazer, por que nós queremos fazer, por que eu quero trabalhar, por que eu quero prosperar, por que eu quero ser alguém de sucesso. No vídeo anterior eu falei da importância de nós definirmos, né? E não só definirmos no sentido de eu vou fazer isso, aquilo outro, um planejamento, mas no sentido de por que eu quero? Por que eu quero ser uma pessoa próspera, né? Eu começo dizendo que um dos motivos pelos quais alguém deve querer prosperar é justamente para que ele possa fazer uma coisa chamada tzedakah. Tzedakah nada mais é do que caridade. Se a gente olhar aí a definição mais apropriada para tzedakah, seria a justiça social, dar àquele que não tem, colaborar com aquele que não tem. Costuma-se dizer que o tzedakah, o ato do tzedakah salva uma vida, né? Então, às vezes você pode salvar alguém sem saber, alguém que precisa de um dinheiro para comprar um remédio, alguém que, se não comesse com aquela colaboração que você deu, talvez viesse a desmaiar, bater a cabeça, falecer. E o tzedakah, né, ele não só salva a vida daquele que recebe, mas ele salva também a vida daquele que dá. Aquele que faz tzedakah, né, ele costuma a ser tirado, né, de situações em que há um risco muito grande de sobrevivência, né? Há testemunhos de grandes rabinos e de pessoas comuns que sabem a importância de ajudar as pessoas, em que no momento difícil lembraram das tzedakahs que fizeram, falaram: ó, Eterno, eu fiz tzedakah, eu ajudei, né? Eu colaborei com aqueles que precisavam, eu colaborei com aquilo que eu tinha e até aqueles que no momento em que estavam numa situação difícil pediram perdão por uma possível tzedakah que não fizeram, mesmo que não lembrem, mesmo que não tomem nota de que em que momento que eles falharam em não cometer tzedakah. Né? E aí quando a gente fala de ajudar ao próximo, né, esse tem que ser um dos objetivos para você querer prosperar, para você querer enriquecer. Esse deve ser um dos principais motivos, né? Tem até um termo chassídico, né, que diz que uma história, né, um dizer que diz assim: um camelo, quando ele está andando, né, e há uma carga sobre ele, e ele começa a pender para um lado, se no momento em que ele fica desequilibrado, você já conserta, né, tira o excesso de peso que está de um lado e coloca do outro, você precisa apenas de um homem para que faça isso. Apenas um homem consegue tirar um peso de um lado do camelo e colocar para o outro, equilibrar o peso, né, equilibrar a carga que está acima do camelo. Mas depois que ele tomba, 4, 5 homens não serão o suficiente, ou seja, você colaborar dia após dia, você ajudar dia após dia, você fazer o que é possível dia após dia, é justamente equilibrar o camelo enquanto ele ainda está de pé. Agora você deixar para fazer quando você tiver muito, quando você tiver acumulado muito, pode ser que não dê mais tempo. O que você está querendo dizer com isso, Jéssica? Eu estou querendo dizer e digo que a tzedakah, ela não deve ser feita, a justiça social, a caridade, ela não deve ser feita só quando você tiver um amontoado de coisas, quando você tiver acumulado muito dinheiro. Não, aqui a gente está falando sobre o caminho da prosperidade, o caminho do sucesso. Depois que você for próspero, depois que você tiver sucesso, você não precisa do caminho, você já aprendeu a chegar lá. Estou falando de um caminho conforme as escrituras sagradas, conforme a Torá.
é importante que no caminho você comece a fazer desde já tzedakah. Você comece desde já a contribuir com aquele que não tem, a fazer por aquele que não tem, conforme as suas possibilidades, né? Conforme aquilo que você tem, para que o camelo ele não venha a desmoronar. Às vezes uma atitude que você deixa de fazer hoje, ela pode ser crucial, né, para que esse camelo venha a desmoronar. Você poderia ter equilibrado, né, o peso que havia nesse camelo antes. Isso custaria muito menos, né? Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente tem que ter a ideia de que a prosperidade, ela acima de tudo, tem um objetivo, que é o objetivo de colaborar, de ajudar, né? Os judeus, né, na maioria das vezes, eles têm a intenção, né, no seu coração, eles têm o desejo de ser prósperos, de serem donos da sua empresa, do seu negócio, não só porque eles querem ter muito dinheiro, mas porque eles entendem que eles sendo donos, né, do seu negócio, eles sendo donos ali da sua empresa, eles conseguem fazer muito mais tzedakah, ou seja, eles conseguem contratar pessoas, eles conseguem gerar emprego, eles conseguem ajudar muito mais gente, eles conseguem alimentar mais gente, eles conseguem fazer com que mais pessoas tenham dignidade, tenham sustento. É um dos motivos pelos quais os judeus têm tanto interesse em abrir a sua empresa, o seu comércio, a sua padaria, a sua agência, a sua indústria, porque eles sabem que aquilo que eles estão fazendo, que é gerar emprego, que é dar uma oportunidade para alguém, é uma forma de contribuir com o mundo, é uma forma de fazer uma ajuda, uma colaboração, um serviço social. Né? Então não é só para prosperar. Se perguntar para um judeu, né, a felicidade que ele tem em dar um emprego a alguém, ele vai dizer: eu estou ajudando essa pessoa, né? Eu estou cumprindo uma das mitzvahs, estou cumprindo um dos mandamentos de Hashem, que é dar pão àquele que não tem, né? Dar alimento ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, dar sustento para aquele que não tem. Então, um dos objetivos que alguém que quer ser próspero, que quer ter uma vida financeira boa, que quer ter sucesso naquilo que faz, uma das coisas que deve estar cravada no coração dessa pessoa é a necessidade, a vontade, o desejo de colaborar com o próximo, de ajudar aquele que não tem, e não de acúmulo, e não de excesso. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? O acúmulo, ele desequilibra todo o universo. O acúmulo, ele faz com que o camelo caia, ele faz com que o camelo desabe. Mas o fazer todos os dias, tzedakah, ajudar o próximo, equilibra todo o universo e faz com que nós tenhamos um mundo muito mais próspero, muito mais abençoado, e que nós salvemos uma vida. Porque tzedakah, como dizem, salva uma vida, né? Às vezes você está fazendo ali uma ação que foi fulminante, né? Que foi pontual para salvar alguém. E lá na frente, o Eterno pode muito bem lembrar-se da tzedakah que você fez e também te livrar de um decreto ruim, de um decreto de morte. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham entendido a importância da tzedakah nesse processo da busca pela prosperidade e o sucesso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.